Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que nos toca o coração, possa ser permanente conosco, né? É com muita alegria que estamos novamente aqui no Portal da Luz para juntos refletirmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos refletir acerca de um tema que é recorrente, mas necessário na obra espírita, na obra cristã. Quando nós buscamos num dicionário comum o significado da palavra caridade, via de regra nós obtemos como resposta aquele ato, aquela conduta de beneficiar o próximo, geralmente esse próximo, alguém pobre, desamparado, mas sempre nos sentidos que nós observamos no dicionário, o sentido mais vulgar, mais comum, sempre com essa concepção de prestar um auxílio material, né? Fazer o bem para alguém. Como que fica esse conceito de caridade na visão espírita? Considerando que o nobre codificador, ele asseverou lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez a seguinte afirmação: todos os deveres do homem se resumem na máxima: fora da caridade não há salvação. Todos, olha, não falou alguns, todos os deveres do homem se resumem na máxima: fora da caridade não há salvação. Entendendo a salvação agora como aquele estado feliz que atingiremos lá na vida futura, após percorrermos o degrau da escada do progresso, até atingirmos a nossa perfeição, será que esse conceito do dicionário de caridade é tão amplo, suficiente para embasar essa afirmativa de Kardec, que fora da caridade não há salvação? Nos parece que não. Necessitamos de um conceito bem mais amplo de caridade para sustentar essa afirmação. Mesmo porque essa afirmação também já tinha sido feita lá no capítulo 11, amai ao próximo como a si mesmo, quando Kardec resgata que amar ao próximo como a si mesmo, fazei aos outros aquilo que gostaria que os outros te fizessem, isso representa a caridade e resume todos os direitos, todos os deveres vosso para com o próximo. Novamente, a mesma afirmação: a caridade resume todos os deveres do homem para com o próximo. Ora, então agora vamos fazer um estudo, vamos tentar buscar na filosofia, na ciência, elementos que nos facilitem o entendimento da caridade na visão espírita. Como é que nós podemos construir o indivíduo através de faculdades que sustentem a definição de caridade, que podem embasar aquela afirmativa de que fora dela não há salvação? Então vamos começar a construir o indivíduo como potências, faculdades, para verificar como definir caridade. Vejamos, vamos imaginar o indivíduo único e exclusivamente como sendo a mente. Imaginemos que nós não tenhamos nada que não seja a mente. E essa mente inserida num espaço vazio, onde lá não se encontra nada nem ninguém capaz de trazer sensações para essa mente. Se nós imaginarmos um indivíduo, apenas essa mente nesse lugar vazio, qual é a faculdade que, mesmo nessa situação, um lugar vazio, sem nada, qual é a faculdade que o indivíduo poderia exercitar nessa situação? Independente de ter alguém ou alguma coisa ou não nesse local, existe uma faculdade inerente dessa mente. Ele será capaz, não obstante não haja nada ao seu entorno,
de interagir consigo mesmo. E qual é a faculdade que ele utiliza para isso? O pensamento. Então, se nós enxergarmos o indivíduo apenas como essa mente, existe uma faculdade, uma potência, uma dimensão do indivíduo que é o pensamento, a faculdade de pensar, que possibilita que o indivíduo interaja consigo mesmo no seu mundo interior. Então não precisa nada externo para ele exercitar essa faculdade do pensar. Certo, então já definimos uma faculdade, o pensar. Agora, se eu venho e doto esse indivíduo de órgãos sensoriais e coloco nesse ambiente alguma coisa, seja um objeto, uma outra pessoa, agora surge uma nova faculdade, uma nova potência, por conta não mais só agora do exercício do indivíduo consigo mesmo. Passa agora a existir, como ele tem agora órgãos sensoriais, e existe algo externo, ele começa a receber sensações, informações desse mundo exterior. Então, existe uma outra faculdade que caracteriza o indivíduo, que é a capacidade de perceber, sentir. Então, com o pensamento, é o indivíduo interagindo com o seu mundo interior. Agora, dotado de sentidos, ele é capaz de perceber o mundo exterior. Então, ele recebe informações, sensações do mundo exterior e processa através do pensamento. Ora, então agora se ele percebe, sente, pensa, ele agora é capaz de devolver algo para esse universo que o cerca. Então surge uma terceira potência, uma terceira dimensão, uma terceira faculdade do indivíduo, que é a vontade dinâmica agindo ou agir, no querer externalizado no agir. Então, se nós verificarmos essa condição descrita, o indivíduo, no seu relacionamento com o universo, sendo parte deste, ele interage de todas as formas, com todas as circunstâncias possíveis de se imaginar. Sempre haverá um desses três potenciais, dessas três faculdades, ou as três em conjunto, que vai descrever a ação do indivíduo. Então, no universo, ele pode pensar, perceber e agir. Ele recebe sensações do universo, do mundo exterior, processa através do pensamento e devolve para o mundo exterior através da sua ação, do seu agir. Ótimo. Então temos três faculdades que são aquelas chamadas irredutíveis, que representam toda e qualquer interação do homem com o universo, pode estar caracterizada nessas três faculdades. E elas são irredutíveis, por quê? Porque na ausência de uma delas, as outras duas, isoladamente ou em conjunto, não são capazes de substituir a terceira. Por isso que elas são ditas irredutíveis. Um exemplo fácil. Imaginemos um cego de nascença. De nascença, okay? Aquele que nunca teve a faculdade de enxergar. Se eu quiser imaginar, questionar esse indivíduo, a percepção do azul e do vermelho, será que é possível, de nascença, nunca teve contato com essas cores? Será que é possível ele perceber a cor? Será que só com o pensamento ou com a ação é capaz de ele construir a percepção do azul e do vermelho? Como aquele que tem a visão, ele será capaz de fazer essa percepção da mesma forma? Não dá, é impossível. Pode-se até inventar mecanismos aí de temperatura, tudo, mas não será a mesma percepção daquele que possui a faculdade de enxergar.
certo? Então, elas são irredutíveis. E a filosofia trabalhou muito isso, ao ponto de existirem doutrinas filosóficas, ciências mesmo, que vão focar nesses 3 potenciais, nessas 3 faculdades, para estudar o indivíduo. E isso remonta lá da época da Grécia Antiga, onde existiam lá 3 valores fundamentais para os gregos, né? A verdade, a bondade e a beleza. Esses 3 valores fundamentais, na verdade, eles têm tudo a ver com esses 3 potenciais, essas 3 faculdades. A verdade no campo do pensar, a beleza e o belo, é enxergar o belo, perceber o belo, a percepção. E a bondade, o agir no bem. Immanuel Kant, famoso filósofo alemão, nas suas 3 principais obras também ele teve essa percepção. A crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo são 3 obras que justamente estudam essas 3 faculdades do indivíduo: o pensar, o perceber, sentir e o agir. Maravilha! Fechamos então um indivíduo como alguém que tem essas 3 faculdades, essas 3 potências, essas 3 dimensões. Então, agora, com esse conceito dessas 3 dimensões, como que é que isso facilita a nossa compreensão da caridade na visão espírita? Vamos colocar agora esse indivíduo dentro de uma sociedade e vamos analisá-lo à luz dessas 3 faculdades, como é que é explicada a máxima fora da caridade não há salvação. Como que nós devemos, então, entender a caridade na visão espírita, usando o suporte dessas 3 faculdades? Iniciemos, então. O pensar. Uma vez colocado o indivíduo em sociedade, essa faculdade pensar, ela é responsável por qual relação entre o indivíduo e o próximo? É através do pensar, do pensamento, que o indivíduo emite juízo de valor, julga o caráter e a conduta do próximo. Então, essa faculdade pensar, o indivíduo a utiliza na relação com o próximo para emitir juízo de caráter e de conduta do seu irmão. Ora, agora vamos começar a enveredar na seara da caridade, da conduta. E qual deveria ser, então, se o pensar é essa faculdade de emissão de juízo de conduta, de caráter do próximo, qual a virtude que deveria sustentar essa emissão de juízo de valor em relação ao próximo? Da forma como agora a gente entende a nossa necessidade lá de investigação dos nossos defeitos, procurar sempre evoluir. Então, existe uma virtude que ela é a base fundamental para guiar o nosso pensamento em relação ao próximo. Essa virtude está lá descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, lá nas instruções dos Espíritos, uma mensagem de José, o Espírito protetor, cujo título é A Indulgência. José faz um tratado numa mensaginha lá de como proceder nessa emissão de juízo de valor em relação ao próximo. A virtude a ser conquistada para embasar o nosso pensamento é a indulgência. Ou seja, devemos julgar a conduta e o caráter do próximo com a virtude da indulgência como sendo dosador desse juízo. Devemos sim verificar a conduta do próximo, mas não com o intuito de humilhá-lo,
não com o intuito de reduzi-lo, rebaixá-lo, verificar as suas limitações e imperfeições, sempre com o objetivo de arranjar um mecanismo para auxiliá-lo. Então, na emissão de juízo de valor, quando observamos a conduta e o caráter do indivíduo, ao lançar esse juízo de valor, eu tenho que ter esse filtro da indulgência. Por que ele fez aquilo? Se eu estivesse no lugar dele, como é que eu gostaria de ser avaliado, julgado pelo próximo? O Espírito José, ele coloca lá, quando é, numa puxão de orelha, uma advertência lá, quando é que nós julgaremos o nosso coração, a nossa conduta, sem nos preocupar com a conduta do próximo? Sede severos para convosco e indulgentes para com o próximo. Então, essa mensagem deixa claro que para a potência, a faculdade pensar, para ela estar em consonância com os ensinos cristãos, ela tem que estar amparada pela virtude indulgência. Ah, legal. Então, será que existe também uma virtude que ampara aquela segunda faculdade, que é o sentir, o perceber? Então, o que seria o sentir, o perceber na relação do indivíduo com o seu próximo? O pensar, nós vimos que é aquela faculdade pela qual eu emito um juízo. Agora, o sentir, o perceber, é a faculdade pela qual eu recebo o juízo do próximo, recebo a ação do próximo. E, principalmente, aí já vai dar a dica para identificar qual a virtude necessária para filtrar essa percepção. Eu recebo o juízo, recebo a ação e recebo a ofensa do próximo. Qual é a virtude que deve filtrar essa minha faculdade? Perdão. O perdão é a virtude necessária para filtrar o que eu recebo do próximo. E é o filtro a palavra mais adequada, porque quando eu recebo o mal do próximo, se eu tenho a virtude do perdão, ela filtra esse mal. Então, o perdão é o filtro que não permite que o mal que me é direcionado do mundo externo, ele se faça estabelecer no meu mundo interior. Então, sim, eu consigo verificar e reprovo a conduta que me foi direcionada. Mas essa reprovação, ela para nessa esfera. Se eu tenho o filtro do perdão, eu não deixo que essa reprovação se transforme num mal interior, causando em mim a tristeza, a mágoa, a raiva, o ódio, o desejo de vingança. Kardec colaciona lá no capítulo 10 também, Bem-aventurados os misericórdios, duas mensagens maravilhosas que tratam sobre o perdão das ofensas. A primeira mensagem do Espírito Simeão, onde ele coloca numa frase, é uma mensagem grande, mas uma frase lá já é o suficiente para verificar esse caráter de filtro do perdão. Quando nós exercemos o perdão no seu verdadeiro sentido, nós não mais entendemos aquela ofensa como um mal que vai estar presente em nós. Nós esquecemos esse mal. Podemos não esquecer, como eu disse lá, nós podemos reprovar a conduta, mas aquilo não vai gerar o mal em mim. Eu esqueço o mal e só me preocupo com o bem que eu posso realizar. É o que o Simeão nos alerta. Perdoar é esquecer esse mal e só lembrar do bem que eu posso fazer. E Paulo, o apóstolo, na mensagem seguinte, ele dá uma dimensão desse perdão. Ele coloca a dimensão do perdão
dos relacionamentos fundamentais. Diz ele que perdoar aos inimigos, na verdade, é pedir perdão para si próprio. Nós vamos investigar isso daqui a pouco. Perdoar os amigos, isso é um sinal de prova de amizade. E perdoar as ofensas, de uma forma geral, isso é sinal de melhora. Ora, é fato. Perdoar os inimigos, por que isso é pedir perdão para nós mesmos? Ora, aquela inimizade, aquele desafeto que, via de regra, a gente não sabe de onde surgiu. Alguém tem para conosco uma atitude reprovável e a gente não consegue, na nossa análise agora do presente, identificar o motivo desse desafeto. Não tenhamos dúvida, em algum momento das nossas existências passadas, provavelmente nós fomos o causador de uma lesão naquele nosso irmão. Então, se eu o perdoo agora, na verdade, esse meu gesto de perdoar, eu estou pedindo perdão pela ofensa que eu fiz anteriormente. Então, perdoar um inimigo, na verdade, eu estou pedindo perdão para mim mesmo, porque provavelmente essa animosidade não era gratuita. Devo refletir e analisar. Olha, sem dúvida, um de nós errou. Se fui eu que comecei, então eu tenho que parar com isso agora. Perdoar. Perdoar um amigo, ora, se eu não sou capaz de perdoar um amigo, como é que eu posso afirmar que há uma amizade entre nós? Pressupõe-se, nesse requisito de sermos amigos, que haja a capacidade de perdoar. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Me ofendeu, fez algo que me deixou magoado? Não, você é meu amigo, vamos colocar uma pedra em cima disso, vamos recomeçar. Isso é uma prova de amizade. E, sem dúvida nenhuma, perdoar as ofensas de uma forma geral é uma prova de melhora, porque se você agora é capaz de perdoar a ofensa, é porque você não era. Então, se você não era e agora é, isso é um sinal de melhora. E aí, Paulo, no final da mensagem, ele deixa também qual é o modo de nós reconhecermos que nós estamos perdoando efetivamente. Que o perdão não se faz por palavras, e sim por atos, né? Não adianta nada aquela história falar, eu te perdoo, mas eu não quero ver mais tua cara, né? Então, a palavra diz uma coisa, mas o ato, a sua ação, diz outra. Não é o perdão dos lábios, e sim do coração. É essa mensagem que Paulo nos dá. Então, a virtude a ser conquistada, para que a faculdade perceber, sentir, que é aquela pela qual nós recebemos o juízo e as ações do próximo, deve ser o perdão. Maravilha. Então eu tenho, no campo do pensamento, eu emito juízo de valor sobre o próximo. A virtude indulgência tem que estar presente nesse ato. Agora, eu recebo um juízo de valor do próximo, uma ofensa que seja, o filtro, a virtude presente tem que ser o perdão. E agora que eu já recebo as coisas que vêm de fora, do mundo exterior, penso, processo, eu sou capaz de devolver agora para o mundo externo. Então, o mundo externo vem e me modifica. Eu processo e lanço alguma coisa para esse mundo externo para modificá-lo também. É a faculdade do agir, a vontade em ação, o querer em ação. Ora, qual será a virtude que deve embasar agora esse terceiro potencial, essa terceira faculdade, essa terceira dimensão do indivíduo? Qual a virtude que deve ser o norte dessa ação? Se nós resgatarmos lá em O Livro dos Espíritos, na questão 629, na 630, na 642, na 643, fica clara qual é essa virtude. Lá na questão 629, quando ele pede Kardec uma definição de moral, a espiritualidade coloca o seguinte, a moral nada mais é do que a conduta do bem proceder e, consequentemente, de não proceder no mal. Ou seja,
A moral é a conduta de acordo com a lei de Deus. Aí vem, portar-se, o homem se conduz no bem quando faz tudo de bem para o próximo, pensando em todos. Ele sempre faz o bem para o bem de todos. E na 630, ele recebe a seguinte resposta, que fazer o bem é agir em conformidade com a lei de Deus. O mal é exatamente agir desconforme a lei de Deus. E aí, Kardec, óbvio, na sua pedagogia, na sua capacidade de fechar conceitos assim insuperável, ele então vem com aquela questão, na 642, que aí não deixa dúvida. A gente vai saber agora qual deve ser a virtude que vai direcionar o nosso agir. Pergunta o codificador na questão 642. Para agradar a Deus e assegurar a nossa posição na vida futura, bastará ao homem não fazer o mal? Olha a forma como ele coloca, a admirável maneira de colocar uma questão. Será que basta não fazer o mal para garantirmos a nossa posição na vida futura? E aí a resposta agora é um checkmate na forma de agir. Não basta não fazer o mal. É necessário, cumpre-lhes, fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá pelo mal advindo do bem que deixou de fazer. Então, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Então, qual deve ser a virtude que eu devo usar para agir, para devolver ao universo algo que vai assim ao encontro dessa resposta? Benevolência. Fazer o bem em tudo que eu faço. Tudo que eu faço, o propósito tem que ser o bem. E não tem desculpa, porque na 643, ele desmistifica aquele conceito vulgar lá do dicionário, do que seria fazer o bem. Mas fazer o bem é difícil, porque eu não tenho condições, eu não tenho recursos. Como que eu vou fazer o bem se eu não tenho nem para mim? Como que eu vou doar para o outro? Fica só com aquela visão limitada de que fazer o bem é dar o amparo material. E a resposta da 643, ela é também desconcertante. Diz a espiritualidade que todos, aí acabou, todos é todos, não tem exceção. Todos são capazes de fazer o bem. Porque fazer o bem não é ser só o caridoso nesse sentido vulgar. Fazer o bem, diz lá a espiritualidade, é mostrar-se útil em todos os momentos em que for solicitado o seu concurso. Onde está escrito aí que é eu contribuir com alguma coisa material? O que é o ser útil? Eu posso ser útil dando um sorriso para alguém, dando um abraço, desejando um bom dia, passando a rua, verificando que lá na minha calçada tem algum objeto que pode ferir alguém, eu vou lá, retiro aquilo lá e jogo no lixo. Isso é ser útil. E se isso é ser útil, isso é praticar o bem. Então, não existe desculpa para não praticar o bem. O único que não pratica o bem, acha desculpa para isso, é o egoísta, que pensa única e exclusivamente em si, que ao passar pela calçada, ver objeto, eu desviei, o próximo que vier ele que também desvie. Eu estou bem comigo mesmo, aquele lá está triste, o problema é dele, é uma prova dele. O meu sorriso, a minha palavra, não vai fazer diferença. Então não tem desculpa. Fazer o bem é possível para qualquer um. Olha que fantástico. Nós fechamos, então, no indivíduo, as 3 faculdades: o pensar, o perceber ou sentir e o agir. E fechamos quais são as virtudes que devem nortear essas 3 faculdades do indivíduo: o pensar,
a indulgência. O perceber ou sentir, o perdão. E o agir, a benevolência. Interessante. Então, a relação do indivíduo com o universo, sempre haverá o pensar, o perceber e o agir. E esses três potenciais, essas três faculdades, uma vez amparados pelas virtudes da indulgência, do perdão e da benevolência, formam o conjunto essas três virtudes formam o conjunto da visão espírita da caridade. Aí agora, olha só, essa pequena reflexão, que a gente poderia levar horas ainda desenvolvendo, que inclusive usando o suporte lá das obras de Kant, ela foi sintetizada com maestria. Aonde? Numa questão de O Livro dos Espíritos, famosa, que todo mundo aqui já conhece. Se eu perguntar aí qual que é, eu tenho certeza que a gente vai levantar a mão e vai falar. É a questão 886. É um clássico, né? É um clássico do Livro dos Espíritos. Porque Kardec, ele já havia lá na 625, para não restar dúvida para ninguém, perguntado qual é o modelo, né, que Deus tem fornecido para nós, para servir, né, de guia e modelo, como referência. E a resposta todo mundo também já sabe, lá, vede Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo e guia. Então, se Ele é o nosso modelo e guia, então, para eu caracterizar a caridade na visão espírita cristã, a pergunta natural que deveria ser feita era exatamente a que foi feita na 886. Qual é o sentido da caridade? Como a entendia Jesus? Olha, e a resposta da espiritualidade parece assim, simples, né? Mas depois que a gente acabou de fazer essa reflexão, olha a dimensão da resposta. A espiritualidade diz que a caridade, como entendia Jesus, o que é? A benevolência para com todos. A indulgência para com as imperfeições do próximo. E o perdão das ofensas. Olha a grandeza da resposta da pergunta, onde a espiritualidade, captando as mensagens de Jesus, os ensinos de Jesus, conseguiu sintetizar todo um trabalho filosófico, que é motivo de discussão hoje em ciências. Nós temos a inteligência racional, que estuda justamente o pensar. A inteligência emocional, que estuda, se dedica ao perceber e ao sentir. E a inteligência volitiva, que estuda o querer, a ação, o agir. Gera uma discussão assim filosófica e científica fenomenal. E a síntese maravilhosa da espiritualidade amiga, que conseguiu lá, numa única frase, absorver todo esse conteúdo do nosso pensar, emitir juízo de valor, nós temos que usar a indulgência. Indulgência para com as imperfeições alheias. Colocar-se no lugar do próximo. Porque, lembrem-se, qual o ensinamento também evangélico famoso? Com a medida que julgares, sereis julgado. Isso é indulgência. Então, quando verificar a imperfeição do outro, é posicionar-se não como maledicente, mas como caridoso. O que eu posso fazer para ajudar esse irmão a vencer esse vício? Quando eu recebo uma ofensa, um juízo, o valor do próximo, estabeleço o filtro, o perdão. Porque só com ele eu não possibilitarei que aquilo que vem de fora, o mal que vem de fora, se estabeleça dentro de mim. E em todas as minhas ações, para que eu consiga conduzir-me nesse propósito de evoluir, de conquistar a felicidade na vida futura, não será possível se eu, uma vez pensando, processando as percepções, não devolver, seja lá o que for que me impressione, com o bem. A benevolência é para com todos. Aí não tem nenhuma filtrinho lá, é para com todos.
E por que é interessante, é importante nós fazermos essas reflexões, né? Quantas vezes já foi falar de caridade aqui? Inúmeras vezes. Mas isso, inclusive, agora tendo essa dimensão um pouquinho mais ampliada da caridade, nós somos agora capazes de julgar até algumas coisas que são ditas aí no meio espírita de forma, às vezes, inadvertida e não bem cuidadas, né? Porque nós temos, infelizmente, o ser humano tem por hábito adequar conceitos, informações aos seus interesses, não é verdade? E isso acontece também, infelizmente, na doutrina espírita. Às vezes, alguém lê alguma obra lá, mas ele não vai a fundo estudar. Na verdade, abre alguma coisa lá, lê uma frase, gostou daquela frase, faz um recorte, aí ele fica olhando assim, mas está muito comprida, deixa eu recortar mais um pouquinho. Então, gostei, agora ficou legal. Vai lá, estampa essa frase e fala que ela é uma máxima da doutrina. Quer ver? Alguém aqui já ouviu aquela máxima em relação à caridade? A maior caridade que podemos fazer pela doutrina é a caridade da sua divulgação. Alguém já ouviu essa frase? Dessa forma como eu disse? Sim, eu tenho certeza que sim, porque eu também já ouvi. E ainda é publicado lá, põe assim: a maior caridade que se pode fazer pela doutrina espírita é a caridade da sua divulgação, aí põe lá entre parênteses Emmanuel, né? Chico Xavier é Emmanuel. Ora, tudo bem, é uma frase até que bonita, razoável. Mas agora, com essa visão de caridade, do agir, do pensar, do perceber, essa dimensão da caridade, agora bem compreendida, será que é verdade? Será que tem sentido eu falar que a maior caridade é a divulgação? Eu pegar aqui o microfone e vim fazer isso que eu estou fazendo, estou de boa, já fiz a maior caridade para a doutrina, estou ajudando na divulgação. Não soa razoável. A caridade é muito mais do que isso. Então, essa divulgação, ela me parece ser apenas uma nuance da caridade, não a maior delas. E aí, aquele que é crítico e segue o que Kardec nos advertiu lá no Evangelho segundo o Espiritismo, espíritas, lá na mensagem do Espírito Verdade, hein? Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento, instruí-vos, o segundo. Aí você vai pesquisar. Aonde é que você acha, se existe essa frase dessa forma como foi dita? Eu desafio, pode procurar que vocês não vão achar essa frase dessa forma em obra alguma. Essa foi uma adequação, algum recorte um pouquinho mal feito de uma frase que está no livro Estude e Viva, que é uma psicografia em conjunto de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. E uma das suas últimas mensagens chama Socorro Oportuno, onde os espíritos amigos, eles veem como a doutrina espírita como esse socorro oportuno e descreve lá uma série de situações que os indivíduos podem passar, que a doutrina espírita se apresenta como um socorro oportuno para vencer aquelas dificuldades. E no último parágrafo dessa mensagem, o Espírito coloca a seguinte frase, estudemos Allan Kardec, ao clarão das mensagens de Jesus, lembrando que a doutrina espírita nos pede um tipo permanente de caridade, a caridade da sua divulgação. Acho que muda um pouquinho, não é? Olha só, a doutrina espírita, olha só, estude Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus, lembrando que a doutrina espírita nos pede uma forma de caridade permanente, a caridade da sua divulgação. Então, é apenas uma forma, e não é a maior, está longe de ser a maior. Nesse mesmo texto, a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina é vivermos em nós, nos nossos atos, nas nossas ações,
os princípios cristãos. Esse, sem dúvida nenhuma, é o maior exemplo, a maior caridade que a gente pode estar fazendo. É sermos o cartão de visita da doutrina espírita. Falar é muito fácil, gente. É muito fácil. É só você lá, quem gosta de ler um pouquinho, estudar, você tem conteúdos maravilhosos para vir aqui divulgar. Querer fazer proselitismo. Não. A maior caridade que a gente pode fazer para o espiritismo, para o cristianismo de uma forma geral, é sermos o evangelho vivo. As nossas ações têm que externalizar isso. Então, fica a advertência, né? Tomemos cuidado, temos essa capacidade agora, quando a gente estuda a doutrina espírita, os conceitos vão se firmando, então às vezes aparecem algumas frases de efeito aí, que na verdade tentam, essa que foi colocada dessa forma, você observa que alguém assim, puxa, eu só faço a divulgação, então, vou colocar lá que é a maior caridade, eu já saio bem na fita, né? Às vezes um equívoco aí de leitura para tentar satisfazer os interesses pessoais, então não caiamos nessas armadilhas, né? Emmanuel, certa feita, Chico Xavier, lá nos seus primeiros encontros, lembra, com Emmanuel, quando ele falou, eu vou estar junto de você, disciplina, eu estarei junto de você por um longo tempo no seu trabalho, um longo tempo. Porém, se em algum momento eu lhe der algum conselho que choca-se com Kardec ou os ensinos de Jesus, fique com Kardec e com Jesus. E, aos poucos, você vai me esquecendo, né? Então, meus queridos irmãos, a reflexão da manhã era essa. A dimensão, a visão espírita da caridade, como a entendia Jesus. Seremos, sim, caridosos quando nas 3 dimensões agirmos com indulgência, o perdão e com a benevolência. Essa é a verdadeira dimensão da caridade. Essa, agora sim, se eu sou indulgente, benevolente e exercito o perdão, agora é fácil entender. Fora da caridade, assim compreendida, de fato, eu não posso ser feliz. Não tenho a minha salvação. Que Deus abençoe a todos, os protejam, aqueles que ainda necessitarem do passe fraterno, permaneçam em oração, em comunhão com essa espiritualidade, num exercício de caridade, pois eu não tenho dúvida, eu tenho a certeza em Deus que aqueles que assim procederem sairão daqui infinitamente melhores do que quando aqui vieram. Que Deus abençoe a todos, fiquem em paz.